que são aquelas pessoas que ajudam dentro do avião, que se sentem e que não se esqueçam de manter os seus cintos bem afivelados e estejam em alerta para que não saiam do lugar, porque a turbulência pode tirar alguém do lugar e machucar a cabeça, e se machucar e machucar alguém. Então, em voos, geralmente acontece em maior intensidade, em menor intensidade e em grandes intensidades. Essa introdução, ela vai falar exatamente sobre a turbulência. A turbulência não derruba um avião. Ela apenas sacode o avião e os passageiros que estão dentro. É tão forte que a coisa é externa, mas atinge de forma interna as pessoas que estão dentro do avião. Vou tirar aqui para o ladinho, para não pisar em cima deste fio tão precioso. Então, a turbulência ela não derruba um avião, mas pode trazer desconfortos e também ferimentos aos passageiros que, se não estiverem bem afivelados, bem fortemente guardados ali, com todo o aparato que tem de segurança, ele pode sair do lugar e bater em algum lugar e se ferir. E pode ser muito complicado. De igual modo, as turbulências da vida também podem nos ferir profundamente. Nós, de vez em quando, passamos por momentos nas nossas vidas de turbulências. Sim ou não? Talvez hoje estejamos em tempo de turbulências. Nossas vidas estejam sendo sacudidas por algumas dificuldades que estranhamos porque saímos do nível de normalidade. Hoje pela manhã nós soubemos ali, através de uma serva de Deus, que pediu oração ontem à noite. Uma pessoa que vinha no seu carro, de longe, trazendo flores para entregar em Itabuna, e era um dos fornecedores de uma irmã da nossa igreja. O carro bateu ali perto de Buerarema, aconteceu uma grande turbulência, o carro virou, o moço foi transportado para o hospital de base. Hoje de manhã, a gente orando, pensando que ele estava bem, ela avisou: obrigada pelas orações, porque o moço faleceu. Quer dizer, a turbulência naquela família chegou de ontem para hoje, só que a intensidade de hoje foi maior do que a de ontem. Ele ainda estava vivo, hoje ele já está morto. Então existem situações na vida que são como fortes turbulências que tiram a gente da rota e nos fazem balançar, trazer insegurança, dúvidas às vezes e muita dor. Porém, precisamos afivelar os nossos cintos como pais, confiando no Senhor, e segurar a máscara de oxigênio que o Senhor nos dá, de forma espiritual falando, e respirar profundamente para trazer às nossas memórias a esperança de que Deus está conosco. Amém. A única coisa que eu pude dizer para aquela irmã, passar para a família, foi que nós estamos orando agora para que Deus direcione todas as coisas e ajude em tudo. Também foi uma turbulência para mim, porque eu queria que ele tivesse sobrevivido. Queria que ele estivesse bem. Essa semana eu tive notícia de uma pessoa que aquela notícia me trouxe muito pesar. Uma pessoa que eu sabia que estava bem, que servia ao próximo com alegria, uma pessoa da biomédica, servindo as pessoas sempre com o coração muito aberto. De repente está no hospital aqui em Itabuna, em um processo de um câncer incontrolável. Como ela era minha filha na fé, como participamos do batismo nas águas, e como o meu coração sempre foi muito apegado a ela, foi quando eu soube, eu fiquei o dia todo aquela tristeza na minha alma, e agora orando para que Deus conduza o processo, e se Ele quiser, Ele possa fazer um milagre, uma cura divina. A pergunta é: você já viveu alguma situação de turbulência?
Quem já viveu uma situação de turbulência? Quem já viveu uma situação de turbulência? Olha aqui. São turbulências após turbulências. Quem estava com você 24 horas? De dia e de noite. Falando as coisas que ninguém sabia falar e nem podia. Só o Senhor. No avião, sempre somos instruídos a colocar primeiro, há uma instrução dentro do avião. A moça ou o rapaz da tripulação ficam de pé, pegam do lado a máscara, ficam de pé para ensinar todo mundo como usar aquela máscara em caso de necessidade. Então nós somos instruídos ali dentro do avião que se houver alguma coisa que sugira que o avião pode cair, primeiro a pessoa deve colocar a máscara em si próprio. Verdade. Eles são taxativos em dizer porque tem que ser dito. Primeiro pegue a máscara, coloque em você e aí fique com essa máscara até que seja necessário, até onde for necessário. E depois, ele diz, depois você pode apoiar ou ajudar a outra pessoa que porventura esteja precisando. Parece aos nossos olhos, talvez uma instrução como essa, que seja um ato egoísta. Mas não é. É uma instrução corretíssima. Primeiro coloque a sua máscara. E depois pode apoiar quem está ao seu lado. E essa é uma colocada no âmbito espiritual, nós podemos dizer que ela tem que funcionar assim em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo e mandou-se o Senhor, mandou escrever cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, e fazendo assim você vai salvar tanto a si próprio, quanto aos outros que estiverem com você. Certo? Se não estamos bem, se as nossas emoções não estão equilibradas, se o nosso corpo não está sendo cuidado devidamente, se não desenvolvemos uma espiritualidade saudável, jamais teremos forças para colocar a máscara ou a bênção na vida de outra pessoa. Portanto, é necessário que nós entendamos, amados, que nós precisamos cuidar das nossas vidas na presença do Senhor, de forma que nós possamos estar prontos para qualquer hora, se alguém precisar, a gente possa chegar com amparo, com ajuda, com suporte. Tem pessoas que querem que o outro fique bem quando ele não está bem. Que os outros façam as coisas corretas quando a pessoa própria não está fazendo. Isso é contraditório. Isso não é bíblico. Precisamos estar bem com Deus. Precisamos estar vivendo uma vida espiritual pautada pela palavra do Senhor. Precisamos ter o fruto do Espírito em evidência em nossas vidas. Precisamos ter uma vida condizente com o que nós pregamos aos outros ou na igreja. E assim nós vamos poder ajudar o nosso próximo. A começar do mais próximo, que é dentro da nossa casa. Aleluia. Da nossa família. Amém. Glória a Deus. Então, decida hoje começar por você. Cuide de você mesmo. Como é que você está diante do Senhor? Como é que as pessoas estão vendo você? Como é que somos observados e avaliados? Porque a Bíblia diz que nós precisamos saber como é que nós estamos. Lá naquele texto da ceia, quando a instrução da ceia dada a Paulo aos Coríntios, tem aquele verso que é muito aplicado durante a ministração da ceia. Examine-se a si mesmo. Mas só que aquilo ali não deve funcionar somente no dia da ceia. Um momento minúsculo durante o culto, aí termina, pronto.
Aí não, a gente não se examina mais. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma e beba, não é assim? É. Então a gente deve fazer esse autoexame continuamente, de forma diária, de forma pontual, de forma muito exigente com a gente mesmo. Eu preciso estar bem para cuidar do meu marido. Ele Amém. precisa estar bem para cuidar de mim, que sou a sua esposa. Amém. Eu preciso estar bem com Deus e bem em tudo para cuidar dos meus filhos, das minhas noras, do meu neto, das minhas ovelhas que o Senhor me deu. Eu preciso estar bem. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma frutificação de Deus em minha vida para que eu possa estar pronta para dar aquilo que Deus quer que eu dê. Do contrário, não funciona. Afivele os seus cintos espirituais. Esteja em segurança. Coloque a sua máscara para se proteger da morte e do mal, para que você possa ajudar o seu vizinho, o seu parente. Estava vendo? A irmã ajudou a filha. A filha é longe, né? Mesmo que a irmã estivesse lá com ela no outro país. Mas ela ia ajudar de forma muito forte, dessa forma, espiritualmente falando. Se estivesse lá, só lá, e não estivesse orando tanto quanto orou aqui, talvez fosse ajudar nas coisas. Mas ela ajudou a longa distância, de forma espiritual. Afivelou os cintos, ficou bem. Eu disse, eu estou bem com Deus, agora eu vou clamar ao Senhor. Agora o Senhor vai escutar a minha oração e vai fazer conforme o meu coração desejou. Amém. Foi assim que funcionou. Senão não teria funcionado. Ela estaria contando outra coisa aqui. Pedindo outro tipo de oração. E não a de agradecimento. Glória a Deus. As turbulências acometem a todos. Mas aqueles que estão preparados de forma devidamente, certamente serão menos acometidos pelos danos causados pela turbulência. Deus quer que nós saibamos nos comportar durante as turbulências. Qual foi a última vez que você teve uma atitude de autocuidado? Na verdade, eu gosto muito de perguntar lá na igreja, quem é que está cuidando da sua parte física, cuidando da saúde? Fazendo seus exames periódicos. Quem é que está fazendo seus exames necessários? Não adianta eu chegar na igreja e dizer, olha, irmãs, mulheres, façam os seus exames anuais, e eu não fazer. E etc. E assim por diante. Por isso, quando eu digo lá na igreja, olha, façam isso, eu já fiz, acabei de fazer. Por exemplo, essa semana, nós pensamos em nossas vacinas, a televisão toda hora diz, vacina, cuidado, vacina, isso não é? E aí eu disse, nossa, por incrível que pareça, as últimas vacinas que nós tínhamos tomado foi em 2023. Não é que passou um ano e a gente esqueceu de olhar? Já pensou se chega uma turbulência de uma enfermidade daquelas que a gente não tinha a prevenção? Aí chegamos lá, faltava uma para mim. Eu disse, já estou com mais de 60. Aplica essa injeção aí contra a influenza. Por quê? Custa nada cuidar de mim mesmo. Porque se eu adoecer, ele vai sofrer. Vai causar preocupação para a família toda. E a igreja também. Então, se cuidem-se, para que estejam bem para cuidar de muita gente que precisa da gente aí fora. Não é? Escreva, não dá para escrever, eu ia sugerir escrever, mas não vamos deixar para lá. Então, a importância de Paulo tem enfatizado sobre Timóteo, cuidar dele mesmo, porque Timóteo era um discípulo de Paulo, e Paulo estava dizendo, você tem que cuidar de você, porque você vai começar a pregar para as outras pessoas, você vai começar a doutrinar as pessoas, você vai começar a dar instruções às pessoas, se você não estiver bem, você não estará apto, você estará reprovado. Então ele enfatiza a importância de que cada um deve cuidar da sua própria vida espiritual, do ensino do Senhor em seu coração, está ficado, para que a salvação se efetive de fato e de verdade em nossas vidas e nós possamos ganhar outras pessoas para Jesus. Para nós não funciona aquele
antigo ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem que dizer: faça o que eu faço, porque o que eu faço eu estou dizendo para você. Nossos ditados são diferentes das coisas do mundo. Viva como um servo do Senhor, que essa luz se reflita nos outros, nos amigos, nos familiares. A nossa luz tem brilhado mesmo? Está assim embaçada? A gente tem um cuidado, né? Nós hoje estamos na era da tecnologia, todo mundo tem um celular. E de vez em quando, o que é que a gente faz? Limpa a tela, limpa ali a coisa da foto, né? Se sai assim meio desfocado, deve estar suja a lente. Como é que está a lente da gente? Certinha? Do celular pode estar. Agora eu quero saber das nossas vidas. Aí eu vou... A vida da gente, como é que está? Está brilhando, está refletindo a glória do Senhor, a gente está cuidando da gente para cuidar dos outros. Queremos viver uma vida para influenciar de maneira correta os que nos conhecem. Cuido de mim para poder cuidar dos outros. Diga para o seu vizinho, sua vizinha ou vizinha, cuide de você primeiro. Cuide de você primeiro. Cuide de você primeiro. Aí vai poder cuidar dos outros. Né? Esse versículo é muito maravilhoso. Cuida de ti mesmo. Aí eu encontrei, eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero um texto que, para encerrar, sou breve aqui nas minhas coisas, em Atos capítulo 3. Atos 3. Aleluia, Deus. Esse texto é maravilhoso e vai ser aplicativo nessa ministração de cuida de ti mesmo. Vai ser maravilhoso. A cura de um coxo em Jerusalém. É preciso que nós estejamos bem espiritualmente para que nós possamos cuidar das outras pessoas que estão necessitadas. Tanto os nossos irmãos que precisam de nós, quanto das outras pessoas de fora, seja da família, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, dos nossos irmãos da igreja. Precisamos estar bem. Vamos fazer uma autoavaliação. Eu estou bem? Se eu não estou, eu vou cuidar de colocar o cinto, a máscara e a fivela abrir. Para quando a turbulência chegar, eu estar firme. Não me abalar nem para a direita, nem para a esquerda, nem ficar olhando para trás, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Para aquele que está sentado no alto e sublime trono e cuidando da gente de dia e de noite. Honrando ao Senhor. Quando eu cuido de mim mesmo, eu honro ao Senhor. Porque somos avaliados por todas as pessoas. Somos lidos como um livro, uma carta aberta aos homens. Nós somos analisados pelas pessoas. Aqui no texto de Atos, capítulo 3, a cura de um coxo, ia acontecer, ou que tinha alguma situação ali dentro do templo, mas eles saíram os duas pessoas abençoadas, Pedro e João, disseram: olha, nós vamos para a igreja daqui a pouco. Que horas? 2h30 a gente se encontra. 3 horas a gente deve estar no templo. E aí chegaram lá para orar à tarde. Aqui nós viemos orar hoje de manhã, toda quarta-feira tem, né? Então, quando a gente vem, a gente pensa: eu vou lá para falar com Deus, eu vou buscar Deus. Isso não é egoísmo. Isso é cuidar da sua própria vida espiritual. Isso faz parte. E você vai se preparar, se munir de coisas de Deus para poder trabalhar quando sai daqui. Além do que o Senhor nunca vai dispensar ninguém daqui sem antes abençoar de forma grande. Porque a Bíblia diz que o Senhor é Deus recompensador. Para todas as obras há uma recompensa da parte do eterno Deus. E aí, eles estavam cuidando da vida espiritual deles. Cuide da sua vida espiritual, muito cuidado. Cuidado com o que escuta, cuidado com o que vê, cuidado com o que fala, cuidado com o que sente, o que sobe o coração. Cuidado nas conversas paralelas, cuidado naquilo que transita no meio das nossas amizades, que somos irmãos, mas não somos ainda impecáveis. Precisa ter muito cuidado.
manter a comunhão uns com os outros, estar santificado, glorificando ao Senhor através da sua vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3. Quando esse moço viu Pedro e João, somos observados ou não somos? Sim ou não? Sim. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, eu gosto que os dois estavam juntos, é importante os irmãos andarem unidos, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro tomou a iniciativa. Pense, Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, a ousadia do homem. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha que eles estavam tão alinhados, Pedro e João estavam tão alinhados, que ao invés de dizer, olhe para mim, ele disse, olhe para nós. Alinhamento de irmãos em Cristo. Precisa estar alinhado. Não é só vir à igreja, não é só orar. Precisa estar alinhado. Precisa estar unido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E ele disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro e João estavam atentos ao cuidado com as suas vidas diante do Senhor, que podiam dizer, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Antes, Pedro e João estavam indo ao templo porque estavam de bem com Deus. Estavam de bem um com o outro. Certamente prontos para operar na vida das pessoas. E eles, juntos, em concordância, eu não tinha que falar, não podia falar os dois igual. Pedro falou e disse, você vai se levantar em nome de Jesus. Nós não temos esmola para você. Nós não temos dinheiro para dar para você. Nós não temos nem ouro nem prata, mas nós temos algo maior do que isso. Algo que não pode ser comprado, algo que não é para ser vendido, algo que é dado de forma gratuita. Nós vamos te dar a cura em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. E pegando na mão direita do homem, mas vamos fazer a conexão. E eu faço questão de relembrar. Pedro e João tinham cuidado de si mesmos. Estavam aptos a serem usados por Deus. E foram. Porque quando o milagre aconteceu, a participação dos dois foi efetiva. Pegaram na mão direita do homem, ajudaram o homem a se levantar. O homem, imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto, ficou em pé, começou a andar, entrou com eles no templo. Você está vendo? Quando a pessoa está bem, ela atrai outras pessoas para... Porque o moço só ficava do lado de... Agora estava ficando do lado. Pedro e João foram usados para levar o homem para dentro do templo. Glorifica o nome do Senhor. O homem disse, agora nós vamos entrar no templo que vocês entram. Porque eu só ficava do lado de fora e ninguém me ajudava. Mas quando nós estamos bem com Deus, a gente tem um ímpeto espiritual, sobrenatural de querer ajudar as outras pessoas. E ajudamos sem esperar nenhuma recompensa. Mas a recompensa vem do Senhor.
Amém. E aí, o homem pulando e louvando a Deus, não precisava nem o pessoal ouvir que Pedro e João tinham curado aquele homem. Era óbvio que alguma coisa espiritual tinha acontecido. E ele louvava a Deus. O homem já foi, pelo comportamento de Pedro e João, o homem já entendeu. Bom, eu não posso glorificar a eles dois, mas eu tenho que glorificar o Deus deles. Amém. O pessoal precisa glorificar o nosso Deus. Amém. Através das nossas vidas. Daquilo que nós apresentamos ao mundo, o povo tem que dar glória a Deus. É para isso que nós ainda estamos na terra. Glória seja dada ao Senhor. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta. E ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. Que bênção. Pedro e João cuidavam bem da sua vida com Deus, da doutrina que tinham recebido, do relacionamento com o Senhor, do relacionamento interpessoal, do relacionamento com seus irmãos. Estavam guarnecidos dos dons espirituais para serem usados pelo Senhor. Foram usados nessa situação e em outras situações. Atraíram as pessoas para Jesus, mas estavam bem. A gente conhece a história de Pedro e sabe que antes do Pentecostes ele não estava tão bem. Teve uma turbulência na vida de Pedro. Mas o Senhor disse: olha, você é especial. Você vai ter que entrar na lista dos homens que vão ser usados depois que eu ordenar essa trabalheira que a gente tem para fazer obra. Porque não é fácil fazer obra na terra, né? As turbulências são até dentro da família, no lugar de trabalho e tudo. Então eu quero concluir dizendo que o cuidado que a gente deve ter com a gente mesmo é de andar na presença do Senhor e não sair da presença do Senhor por hipótese nenhuma. Guardar bem a palavra do Senhor, como disse o salmista: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sempre examinar aquela lista lá do Gálatas 5. Fruto do Espírito está em evidência nas nossas vidas. E por cima de pau e pedra, como mamãe dizia, viver uma vida que testemunhe realmente que Jesus está em nós. Amém. E termos uma vida saudável. Nós, às vezes, somos assim, cutucados, é uma expressão muito conhecida hoje, para sair do Espírito. Sim ou não? Tem gente que provoca a gente assim, só de olhar. Aí fala e diz coisas. Provoca que a gente vá para a carne. Mas como nós temos cuidado de nós mesmos, a gente fica no Espírito. A gente sai de perto, vai orar, pede a Deus a misericórdia, fica na paz do Senhor, fica recluso lá para o cantinho, dá um tempo, não sabe o que dizer, tem vontade de dizer alguma coisa que Deus não quer que a gente diga, a gente não diz. Parece que a gente fica assim, né? Aí, pronto. Espera a hora do Senhor, aí o Senhor dá a palavra e Ele diz: agora abre a tua boca que eu encherei. E você vai dizer, e Deus vai honrar. Mas a gente cuida da gente para a gente não fazer aquilo que não agrada a Deus. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado,